Então, caríssimos discentes, hoje nós vamos ver o setor B. Nós vamos resolver as aulas 25 e 26 do setor B. Apostila 7, setor B, aula 25 e 26. Primeira lei da termodinâmica aplicada a transformações particulares, parte 1. Enem, calor e os fenômenos térmicos. Nessas aulas, número 1, transformação isotérmica, temperatura constante. Diagramas, pressão por volume ou pressão ou volume por temperatura. Analisem que no primeiro nós temos uma curva, que é uma isoterma, e temos no outro uma figura matemática. Bom, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho, vai ser diferente de zero. Trabalho da força de pressão do gás, o módulo do trabalho é igual à área da figura. Então, olha no segundo gráfico, pressão ou volume por temperatura. Como ali é um retângulo, você vai usar base vezes altura. Se fosse um quadrado, seria base vezes altura ou lado ao quadrado. Se for um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se for um trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então depende da forma matemática, correto? Variação de energia interna do gás, ΔU, vai ser zero, porque o trabalho e a quantidade de calor são iguais. Número 2, transformação isobárica, pressão constante. Analise os dois gráficos, pressão por volume e volume por temperatura. No primeiro gráfico nós temos duas curvas isotérmicas. A quantidade de calor é igual ao calor sensível à pressão do gás, ou seja, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico do gás a pressão constante vezes variação de temperatura. Essa temperatura é em temperatura Kelvin. Trabalho da força de pressão do gás. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Ou módulo do trabalho é igual à área da figura. Idêntico ao que eu falei há pouco, lá no primeiro. Mas vamos analisar o gráfico. Analisa que eu tenho um trapézio. Eu tenho base maior, base menor, a altura dividido por 2. Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A variação de energia interna do gás vai ser a quantidade de calor menos o trabalho. A quantidade de calor nós já vimos que é o calor sensível, é massa vezes é calor específico do gás vezes variação de temperatura Kelvin. E o trabalho é pressão vezes variação de volume. Então, eu vou subtrair um pelo outro. Eu terei, então, a variação de energia. Transformação isométrica, volume constante. Diagramas, eu tenho pressão por volume e tenho pressão por temperatura. No primeiro, então, eu tenho a projeção de duas curvas imaginárias, certo? E no segundo, eu tenho também uma forma matemática. Bom, a quantidade de calor vai ser também o calor sensível, que vai ser massa vezes calor específico do gás a volume constante, vezes a variação de temperatura Kelvin. Trabalho de força de pressão do gás vai ser zero, porque o gás não troca energia mecânica com o meio. Variação de energia interna do gás vai ser o próprio calor específico da substância. Ou seja, massa vezes calor específico do volume do gás, constante vezes variação de temperatura. Então, em classe, número 1. Suponha que certa massa de gás seja conduzida de um estado A a outro estado B por meio de uma expansão isotérmica. Com relação às trocas de energia entre a amostra gasosa e o meio, é correto afirmar que, letra A, ele não troca energia na forma de calor com o meio exterior. Letra B, ele não troca energia mecânica com o meio exterior. Letra C, a quantidade de calor recebida pelo gás é igual ao trabalho realizado pela força que ele aplica às fronteiras durante a expansão. Letra D, a energia recebida pelo gás na forma de calor é igual à variação de sua energia interna. Letra E, o trabalho realizado pela força de pressão do gás é igual à variação de sua energia interna. Bom, depois que vocês então analisaram, penso que vocês já responderam no tempo que foi estipulado. Qual das respostas está correta? A letra C.
isotérmica, que é a variação de energia igual a zero, logo o trabalho e a quantidade de calor são iguais. Então, a letra C, a quantidade de calor recebida pelo gás é igual ao trabalho realizado pela força que ele aplica às fronteiras durante a expansão. Número 2, caiu na Universidade Federal de Pernambuco. Um gás ideal realiza o processo ABC, indicado no diagrama pressão por volume. A seguir, na transformação isotérmica BC, o gás absorve 1,4 vezes 10 a quinta joules de calor. Analise o gráfico, então. O gráfico é pressão por volume. Temos, então, de A para B e depois de B para C. Qual o trabalho total realizado pelo gás em joules durante a transformação ABC? Letra A, 1,6 vezes 10 a quinta. Letra B, 2,4 vezes 10 a quinta. Letra C, 3,8 vezes 10 a quinta. Letra D, 4,2 vezes 10 a quinta. Letra E, 5 vezes 10 a quinta. Vamos então resolver o exercício 2? Se tratar de uma transformação isotérmica, na transformação BC, eu posso dizer que o trabalho de BC é igual à quantidade de calor de BC. Bom, isso a gente já tem de fato. Bom, de acordo com o enunciado, então, eu tenho que a quantidade de calor de BC é igual a 1,4 vezes 10 a quinta. A unidade de medida é o joule. Se o trabalho é igual à quantidade de calor, então pode dizer que também que o trabalho de BC é igual a 1,4 vezes 10 a quinta joules. Isso é fato. Já o trabalho da força de pressão do gás no trecho AB é dado pela fórmula. Trabalho Então, o trabalho de A até B é dado pela fórmula pressão vezes variação de volume. Bom, quanto que é a minha pressão, então? A pressão, de acordo com o enunciado, nós temos que vale 2 vezes 10 a quinta. Bom, a variação de volume, eu vou ter, então, 1 menos meio. 1 menos 0,5. Bom, então o trabalho de A até B vai ser igual 2 vezes 10 a quinta, vezes 1 menos meio, 0,5. 2 vezes 0,5 vai dar 1. Então vai dar 1 vezes 10 a quinta joule. Eu vou apagar o quadro e vou dar sequência para a gente finalizar. Tá certo? Bom, dando continuidade então, dessa maneira, o trabalho de transformação de A para B e de B para C é dado. Trabalho de AB mais trabalho de BC é igual a 1 vezes 10 a quinta mais 1,4 vezes 10 a quinta. Bom, o 10 a quinta é base, então você só repete. O que você vai somar? 1 mais 1,4. Vai dar 2,4 vezes 10 a quinta joules. Então, nós podemos dizer que a alternativa correta é a letra B. Número 3. Certa massa de gás ideal, a partir do estado termodinâmico 1, pode passar a dois outros estados, 2 ou 3. Na transformação de 1 para 2, ele absorveria 1.500 joules de energia térmica de uma fonte quente. Já para realizar a transformação de 1 para 3, esse gás necessitaria receber 2.700 joules na forma de calor. Caso o gás fosse conduzido do estado 2 ao estado 3, a temperatura é constante. O trabalho realizado pela força de pressão seria 1.800 joules. Analise então o gráfico de 1 para 2, de 1 para 3, de 2 para 3. Pressão por volume. Com base nessas informações, complete o quadro a seguir, indicando as quantidades de energia envolvidas nessas supostas transformações. Vamos então resolver o exercício 3. Aqui no exercício 3, nós temos que completar esse quadro, fazendo a relação com a quantidade de energias envolvidas com as identificações, que são as transformações. De acordo com o enunciado e de acordo com o gráfico, a gente pode dizer o seguinte: observando-se
temos que a variação de temperatura de 1 para 2 é igual... Bom, essa variação de temperatura de 1 para 2 ela é igual à variação de temperatura de 1 para 3. Logo, se nós temos que essas temperaturas são iguais, nós temos que a variação de energia de 1 para 2 também é igual à variação de energia de 1 para 3. Deixa eu consertar aqui. Bom, então, a quantidade de energia envolvida de 1 para 2 vai ser igual à quantidade de energia de variação. Também a gente pode concluir o seguinte, que o trabalho, que é a energia mecânica, o trabalho de 1 para 2 vai ser nulo. Ó, menos 15 menos 0 é menos 15. A gente pode fazer uma continha matemática. Deixa eu melhorar minha escrita aqui. Até aqui tranquilo? Agora vamos fazer que tipo de transformação aconteceu. Isométrica, isobárica ou isotérmica? Bom, se a gente tem então que as temperaturas são iguais, temos que a variação de energia são iguais e o trabalho é zero, então isso aqui é isométrica. Vamos continuar. Bom, a gente tem então que de 1 para 3, a gente pode concluir que se a variação de energia de 1 para 2, que a quantidade de calor de 1 para 3, elas são iguais. Bom, então se a quantidade de calor de 1 para 3 é igual à variação de energia, então aqui nós temos que vale quanto? 1.500 joules. De 1 para 2 vai ser igual a de 1 para 3. 1.500 joules também. Então o que nós podemos deduzir aqui então? Continuando então. Que usando a primeira lei, da termodinâmica, a transformação de 1 para 3, eu posso dizer o seguinte, que ela é isobárica. Então aqui, isobárica. Bom, se ela é isobárica, eu posso fazer uma continha. Então, ó, então a variação de energia de 1 para 3 é igual à quantidade de calor de 1 para 3 menos o trabalho de quem no caso? De 1 para 3 também. Bom, nós temos a variação de energia de 1 para 3, que é quanto? De 1 para 3, 1.500. Nós temos a quantidade de energia de 1 para 3, que é 2.700. Bom, aqui não dá para continuar a conta, então eu vou apagar e vou dar sequência, tá certo? Então, Thiago, você segue daqui. Então, nós passamos a limpo, então nós vamos fazer a conta. Se o trabalho aqui é negativo, para cá ele vem positivo. Repete o 2.700, porque já está lá, ele não muda de sinal. Quem vai mudar de sinal é o 1.500. Ele é positivo, vem negativo. Bom, então o trabalho de 1 para 3 vai ser a subtração de 2.700 menos 1.500, que vai dar 1.200 joules. Então, 1.200 joules.
Eu agora vou apagar também para a gente dar sequência. Então vamos analisar a terceira linha. Então, finalizando então, nós temos que a transformação de 2 para 3. Se aqui foi isométrica, aqui foi isobárica, aqui vai ser isotérmica. Bom, ela vai ser isotérmica. O que acontece com a variação de energia? A variação de energia, já que é isotérmica, vai ser zero. Então, nós deduzimos que a variação de energia de 2 para 3 é zero. Então, eu posso dizer que pode-se concluir que o trabalho de 2 para 3 é igual à quantidade de calor de 2 para 3. Se aqui é 1.800, aqui também é quanto? 1.800. Porque 1.800 menos 1.800 vai dar zero. Concluímos assim o exercício 3. Terminamos de resolver as atividades, agora vocês devem ir lá no plural e resolver as tarefas propostas como mínimas e complementares. Bom estudo!